aqui, hein? Falei pra vocês dessa peça linda da Verônica e tá demais. Gente, olha de pertinho. Olha essa. E, gente, isso é uma pintura, tá? Não é de verdade. Ó, vou passar o dedinho aqui, ó. Ó, não é de verdade, tá? É uma pintura. Mas dá a impressão que é de verdade. Tem muito volume. Tem uma perspectiva maravilhosa. É isso que você vai ensinar pra gente? É isso que eu quero ensinar hoje. Então, bora aprender. Vamos lá? Com Verônica V-Artes. Isso. A gente vai começar fazendo o preenchimento das pétalas desse botãozinho meio aberto, né? Viradinho. Todo mundo que pinta já tem um pincel que a gente chama de carequinha, que é quase não tem cerda, sabe? Aquele velhinho que é o que a gente mais gosta de usar. Aquele que geralmente quem não sabe joga fora. Isso. Mas se você não tiver um desse ainda, tá começando na pintura, é muito simples. Eles costumam vir assim, ó, mais cheinho, certo? Apara ele com a tesoura, uma tesourinha afiada, e aí você consegue usar, no caso desse aqui que é mais molinho, a gente não lixa. Mas se ele for assim, ó, mais durinho, aí a gente pode dar uma lixadinha com lixa de unha mesmo e aí ele vai ficando carequinha, tá? Vou começar a dar dicas como a gente faz esses risquinhos que você falou para dar essa mescla das rosas, né? Então, por exemplo, já deixei um pedacinho aqui preenchido. A gente vai começar preenchendo com um pouquinho do amarelo. Aqui eu vou usar o amarelo luz, ó. Tô usando um pincel de ponta mais durinha, tá? Que a gente chama de filamento firme. Então aqui eu vou usar o amarelo luz e vou preencher esse pedaço todo com ele. Veja que o preenchimento já segue o movimento que eu quero para os risquinhos, ó. Por quê? Porque agora eu vou usar o meu pincel carequinha e vou fazer os meus risquinhos. Trabalho com ele na vertical, ou seja, não vou trabalhar com ele na horizontal. Vou trabalhar com ele assim, de pezinho. Só que eu vou virar pro lado que tá o meu risco. E aí, ó, eu vou fazendo os risquinhos. Vou continuar, posso colocar uma cor um pouquinho mais clara, que é um mostarda, né? E aí a gente vai mesclando, ó, sempre levantando o pincel no final, tá vendo, ó? Pra deixar os risquinhos bem fininhos. Ah, Verônica, eu não tenho esse pincel, tenho dificuldade, ou não gosto de usar esse pincel porque tem muita gente que não gosta. Você pode usar o filete, que é aquele que a gente usa para contorno. O que você vai ter que se preocupar? Em diluir bem a tinta antes de usar, tá? Então é importante que você dilua a tinta antes de usar o filete. Ó, então eu fiz os meus risquinhos, tá vendo? Agora eu vou usar o irmãozinho desse pincel, só que é aquele que não está cortado. E a gente vai começar a dar um pouquinho mais de profundidade. Então eu vou vir aqui, ó, colocar o tom mais claro. Ó, sempre com zigue-zague, sempre na vertical. Quando eu falo na vertical, parece que tá na diagonal, mas se a gente virar a rosa, ó, pro nosso lado, a gente vê que o pincel tá na vertical. Entendi. Tá? Então, tá na vertical do desenho. É isso que a gente tem que pensar. Tá. Agora, se você quiser pensar na vertical assim, então você tá usando na diagonal, né? Que é meio viradinho. Porque o desenho está viradinho. Exato. Mas toda vez que a gente vai pintar, a gente tem que analisar o item que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, essa rosa tá virada pra cima. Então, esse aqui é o topo dela. Por isso que eu falei, ó, na vertical. Certo? Bom, como é que a gente faz, por exemplo, uma viradinha dessa? Vou mostrar, porque depois eu quero mostrar a pétala caída, que todo mundo, eu postei, né, que a gente sempre posta aqui uns spoilers nos stories, né? Aí o pessoal falou, você vai ensinar essa pétala caída, né? E aí quando eu cheguei aqui, você falou, você vai ensinar esse volume, que é da pétala caída. Então, ou seja, a Rita já traduziu exatamente o que vocês querem aprender. Sem o seu spoiler. Pois é. Bom, vamos fazer aqui essa viradinha. O que a gente faz? Vou pegar um tom mais escuro, pontinha do pincel com tinta, vou virar aqui, ó, e fazer os meus risquinhos. E é os meus risquinhos que vai dar movimento pra viradinha, tá vendo? Se eu quisesse que ela aparecesse virada pro outro lado, eu ia fazer o risquinho virado pro outro lado. Então, eu vou fazendo os risquinhos, ó. Mesma coisa a gente pode fazer na outra, só que na outra eu vou fazer com um pouquinho de vinho. Então, eu vou vir aqui com o vinho, ó. E faço os risquinhos. Para ficar ainda mais integrado, eu posso colocar um tiquinho de nada de vinho em alguns pedacinhos dessa aqui, ó. E aí você harmoniza. Exato, ó. Vou lavar meu pincel, porque a gente vai lidar com cor mais clara. Vou vir aqui com um tom que pode ser o areia, pode ser o palha, tá? Vou colocar aqui, ó, e vou vir do lado contrário.
Sempre quando já tem uma tinta preenchida e eu vou colocar uma outra tinta para preencher, eu começo onde não tem tinta. Então, ó, não tem tinta nenhuma aqui e vou puxando para onde tem. Como você fez embaixo. Exato. Começando de baixo para cima, agora de cima para baixo. Isso. Ó. Legal. Aqui, para dar mais ênfase para a nossa viradinha, o que a gente pode fazer? Colocar um pouquinho de branco. Ó. E aí, a gente consegue dar mais ênfase para a virada. Toda vez que eu tenho um tom escuro perto de um tom claro, eu vou evidenciar um ou outro, tá? Então, a gente sempre tem que trabalhar. Qual que eu quero evidenciar? Agora, eu queria evidenciar essa questão da viradinha. Então, a gente vem com um pouquinho de branco. Só que tem um detalhe também. Como eu não quero aquele branco bem forte, aquele branco que você olha e fala, nossa, é branco, eu tô trabalhando com as bases ainda molhadas. O que são bases? É isso aqui que a gente acabou de pintar, ó. Ainda tá molhada. Entendi. Tá? Então, para o branco não ficar aquele branco assim forte, a gente usa com a base ainda molhadinha, tá bom? Acaba mesclando e puxando um pouco um tom. Exatamente. Quando a gente quer aquele branco assim bem forte, por exemplo, tem algumas peças de inox que eu pintei, né, do da melancia. Se você olhar o branco ali, você olha, você já detecta que é branco. Quando a gente quer daquela forma, a gente espera secar para depois colocar o branco. Entendi. Tá? Então, quando a gente quer mais clarinho, aí a gente coloca com a base ainda molhada, tá? Entendi. Bom, vamos fazer agora a pétala, porque a pétala envolve... Melancia deve estar uma delícia. Deu vontade de comer melancia? Eu fiquei. Vamos fazer a pétala, que a pétala envolve um pouquinho mais de paciência, porque ela faz movimentos diferentes. Aqui a gente fez tudo riscadinho, que é o que a gente tá vendo do lado de fora da nossa flor. Só que a gente costuma ver o lado de dentro, ela é um pouquinho mais suave, né? O lado de dentro da nossa pétala. Então, eu vou começar preenchendo essa aqui. Vou usar um pincel também quase carequinha, só que um tamanho maior. É o mesmo tipo de pincel, ó, só que esse aqui é maior, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Vou colocar um pouco de amarelo aqui embaixo, movimentos circulares, suaves, ó. Vou colocar um pouquinho do areia aqui em cima. Movimentos circulares de novo, suave. Um pouquinho do cerâmica aqui embaixo. Desculpa, aqui em cima, né? Falei embaixo e coloquei em cima. Aqui um pouquinho. Aqui também em cima, ó. Agora vamos ver a diferença como eu comentei. Aqui eu coloquei em cima do tecido puro, não tinha nenhuma camada de tinta embaixo. Já aqui eu coloquei em cima de uma camada de tinta, por isso que ficou bem clarinho. Então, toda vez que eu quero uma cor mais clara, eu coloco ela em cima de alguma base já existente. Quando eu quero ela mais escura, eu vou colocar ela em cima do próprio tecido ou da tinta seca, tá? Vou voltar pro meu pincel pequenininho, preencher esse pedacinho aqui e agora eu vou começar a fazer os efeitos. Então, eu vou pegar um pouquinho do mostarda para fazer a nossa viradinha. Eu quero uma sombrinha bem leve, como se fosse uma dobrinha, uma curvinha dela, ó, aqui, para mostrar a profundidade. Sempre trabalhando com movimentos bem pequenos, suavizando a pintura, tá vendo? Deixando bem clarinho. Vou vir com o vinho, pontinha do pincel. A gente vai trabalhando algumas cores mais escuras, principalmente na pontinha da nossa pétala. Ou seja, essa rosa, ela tem a ponta da pétala, né? A ponta que fica para fora, fora do caule. Ela tem mais escuro e quando tá pertinho do caule, como nessa parte aqui, que ela foi arrancada, então ela fica mais clarinha, né? Tô aqui vendo os recadinhos. A Sandra Franzolin sempre participando com a gente aqui também. Boa tarde, Rita Maria, Gislaine Pozenato. Mãezinha do céu, abençoe e proteja com seu manto, a minha mãe da terra que amo tanto. Ai, como é impossível não amar nossas mães, né? Sim. Como chama sua mãe, Vê? Maria do Rosário. Então você diz pra Dona Maria do Rosário que eu mandei um beijão pra ela, já desejando, antecipando Feliz Dia da Mulher, viu? Pode deixar, digo sim. Sabe o que eu queria saber? Eu tava vendo você pintar, eu prestando atenção aqui, aí também, você
olha, eu vou até pedir para os meninos mostrar, não dá seu cabo de pincel aqui. Se a gente olhar aqui no risco, a gente não vê nada. Isso. A gente não vê nada, eu só vi Não o contorno. entende o que é. Aqui era a mesma coisa, era só um contorno. E tinha esse rachadinho aqui. É você que determina onde você quer a dobra dessa pétala? Na verdade, o que eu faço? Eu sempre faço uma pesquisa. Então, por exemplo, eu queria pintar rosas, porque eu acho que rosa, além de representar as mulheres, né, a fragilidade das mulheres, também representa a nossa força. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem aquela visão de mulher frágil, a gente sabe que a gente é muito forte. E a rosa é bem assim. Então, eu falei, vou pintar rosa, quando a produção pediu alguma coisa voltada para a mulher. E aí, o que eu faço? Eu pesquiso rosas, aí eu queria pintar as pétalas. Falei, como? Eu pesquisei pétalas caídas, sabe? Pétalas na mesa, para poder ver. E aí eu vou olhando as minhas referências, que no caso, como eu pinto realismo, eu vou seguindo o real mesmo, vou olhando a referência e reproduzindo na pintura. Você estragou uma rosa só para ver as pétalas caídas, né? Mais ou menos Mais ou menos isso. Não, e eu gostei, porque, por exemplo, eu poderia fazer com que essa pétala, ao invés de ser essa sobre essa, fosse essa sobre essa? Sim, tranquilamente. Poderia fazer. Poderia sim. Se por acaso eu tivesse essa referência aí na pétala. Exato, tá? Você pode fazer sim. Essa aqui tem aquela que tem um pouquinho... Sabe algumas pétalas, quando a gente vê o interior dela, ela tem um pouquinho de branco assim no meio? Uhum. Que é como se fosse a ligação dela com o caule, né? Então essa aqui vai ter um pouquinho de branco aqui no meio. E aí a gente pode fazer alguns detalhes assim, ó, com filete, como por exemplo umas dobrinhas aqui. Posso pegar e iluminar um pouquinho mais a parte dela para dar mais volume. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o branco, ó, e deixar bem suave. Por quê? Porque eu tô trabalhando com a base molhada. Então eu vou trabalhando com a base molhada e deixando bem suave. A gente ainda tem um tempinho que eu queria fazer a sombra. Pode fazer, Pode? dá tempo então tá de fazer a sombra. E eu vou aproveitar aqui só enquanto isso, rapidinho, Francesco Nocera, olha, tá aqui compartida, ou seja, tá compartilhando conosco, tá aqui com a gente. Lígia Maria Moreira, boa tarde. Maceió, Alagoas, beijo. Rosana Reis, boa tarde. Inês Gasparim, boa tarde. De Ceará, Santa Catarina. A Sueli Aparecida Sorquete Torresani, que eu já decorei seu nome. Hoje ela ficou, como é que fala? Amiga no Face? Legal, gostei. Ah, sim. Curti bastante. Vamos lá. Também falando da Mãezinha do Céu. Ela diz assim, tá linda, tá muito linda essa pintura de rosas. Amo pintura de rosas. Flores em geral. Beijo pra você, viu, Sueli? Quem que não gosta de rosas? Pois até na pintura a gente brinca e fala que é uma das queridinhas, sabe? Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, ela fala, você vai ensinar rosa? Que o pessoal gosta mesmo, tanto de aprender quanto de presentear, sabe? Então por isso que eu achei legal trazer. E eu achei legal também. Ó, agora para sombra marcada, por que a gente eu chamo de sombra marcada, mas comumente, assim, na verdade, tecnicamente, é sombra projetada. Então o que acontece, ó, por exemplo, essa tampinha aqui, tá vendo? Aqui no estúdio a gente tem vários focos de luz. Então eu consigo ver 3 projeções diferentes de sombra um pouquinho mais claras. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Por quê? Porque a tampinha projetou uma sombra para além dela no meu pano, certo? Então, isso que é sombra projetada. A gente vai fazer essa sombra aqui, ó, na minha pétala, tá? Então é como se tivesse uma pétala, como você falou. Vai ensinar esse efeito 3D? O efeito 3D é a gente saber aplicar a luz e sombra no lugar certinho. Tá? Então aqui no caso, eu decidi que a minha luz principal vai estar do meu lado esquerdo do desenho, então por isso que a sombra tá projetando para o lado direito do desenho, tá? Então, sombra projetada nada mais é do que a sombra que um objeto projeta, né, para além dele. Vai depender do ponto de luz que eu determino na minha pintura para saber para onde vai essa sombra. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou usar um pouquinho do cinza. Vou sempre começar pertinho da pétala, porque é onde vai estar a carga maior de tinta. Tiro o excesso e aí, ó, eu vou puxando pra fora, tá vendo? Então, perto da pétala fica bem mais escuro e depois eu vou suavizando essa sombra, ó. Legal. Bem de levinho. Oliveira colocou aqui pra gente.
Lindo, vê! E depois colocou assim, bebe água, Rita. Um beijo, Marquinho. Ó, tchim-tchim, se você estiver bebendo também, tchim-tchim com você, viu? Aí, por exemplo, tem muita gente que fica confusa porque acha que ficou marcada demais, que ficou muito forte. Uma dica, tá trabalhando com tecido branco? Eu vou vir com um pouquinho do branco, tirar o excesso e vou vir aqui, ó, suavizando para deixar essa parte ainda mais delicada. Quer dizer, além de ter colocado menos tinta, você ainda suaviza mais. Isso. Tá pintando uma toalha rosa? Faz a mesma coisa com a tinta rosa. Então aqui eu usei o branco porque minha toalha é branca. Aí você vai falar assim pra mim, então isso é como se fosse um corretivo, se eu borrar eu posso passar o branco em cima? Não. Pera lá, não pode. A gente passa aqui para suavizar, mas se a gente olhar de pertinho, dá pra ver que tem tinta branca em cima. Porque um branco, a tinta branca nunca é branca da cor do tecido, tá? Porque o tecido às vezes é alvejado, alguma coisa assim. Então não batem muitas tonalidades. A mão na então, frente, é isso. Ah, desculpa. Bem na hora que ele foi mostrar o branco lá que você falou. Então não bate as tonalidades. Eu tenho mania de conversar com a mão, sabe? Uhum. Então é sempre bom a gente colocar só para fazer mesmo essa questão de deixar mais suave. Por exemplo, aqui embaixo também, ó, vou fazer de novo. Pega um pouquinho de tinta na ponta do pincel, a parte com mais carga vai ficar perto do meu risco, tá vendo, ó? E aí eu vou puxando para fora, vou até tirar o excesso, puxando para além dele, ó, com movimentos de vai e vem, mas sempre com movimentos que seguem a silhueta do meu desenho. Uhum. A nossa sombra não projeta, a maioria das vezes, uma sombra parecida com a gente? Sim. É a mesma coisa, tá? Então eu venho aqui e, ó, puxo pra fora do meu desenho. Vou lavar o pincel, pegar um pouquinho só de branco e a gente vem aqui, ó, suavizando por fora. Suavizando, não corrigindo. Isso, suavizando, não corrigindo. A Leia Machado falou que tá lindo. Obrigada, Leia. Maria Alves, boa tarde. Viviane Pellegrino. Um abraço, Rita Maria. De Poços de Caldas, Minas Gerais. Lá na Viviane, o dia que eu for para Alfenas, a gente tem que passar por Poços, né? Aí já combinei com ela que Brusque tá longe ainda, viu, Sueli? Mas eu vou em Brusque comer um bolo com você. Aí eu combinei com a Viviane que eu vou passar lá, vou tomar um café, entendeu? Aí sim. Ela vai fazer um bolo de fubá para mim. Sim, bom aí isso, você né? grava uns stories mostrando pra gente, só pra matar a gente de vontade também. Matar todo mundo de vontade. Vê, o que você trouxe para nós hoje, essa proposta de ensinar as dobras, essa mescla de cores, como fazer a pétala caída, todos os detalhes e mais a sombra, você conseguiu concluir. Isso, que era o que eu queria mostrar mesmo. Provavelmente as pessoas vão se perguntar assim, mas como é que faz o restante? Essas pétalas, podem ver, ó, a sombra a gente fez da mesma forma, as pétalas vocês vão fazer do mesmo jeito, só que às vezes, como você mesmo disse, essa aqui, por exemplo, eu não coloquei o detalhe branquinho. Na outra, eu não preciso colocar, de repente, essa dobrinha do meio, sabe? Então, eu vou mesclando a forma de trabalhar. E aqui, a gente trabalha sempre com riscadinhos. Então, se eu for pintar as outras pétalas, eu vou fazer isso aqui também, ó, sempre com risquinhos. Sempre trabalhando as cores mais escuras na ponta. Então, por exemplo, aqui vão ser as cores mais escuras e aqui as cores mais claras, tá? Perfeito. A mesma coisa a gente usou na rosa vermelha, né, avermelhada, só que com outros tons. Perfeito, tá aí, olha, V-Artes, é só segui-la no Instagram, achou V-Artes, achou a Verônica. Tem também no Facebook, que é V-Artes e Presentes. Isso. Nossa, e que presente, hein? Gente, vocês viram esse bisco que tá aqui embaixo? Ah, não, tá mostrando a romã. Gente, que perfeição, olha isso, até a pelinha transparente da romã, essa menina fez. E tem um monte de gente que eu tenho certeza que tá aqui mandando recados para você. A Milvia Oliveira, oi, boa tarde, amo as pinturas da V. Ah, obrigada, Ótima muito obrigada. professora.